alguns dias aí para a gente finalizar o mês. E finalizando o mês, pessoal, a gente tem o início do próximo mês, que aí é muito importante duas coisas. Primeira coisa que a gente tem que entender, que o mercado está mudando. E uma coisa que eu venho escutando demais de vocês, principalmente essa questão aí de vendedor, né, é o seguinte, falta de engajamento dos vendedores. Pessoal, uma coisa que a gente tem que entender, não existe relacionamento neutro. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está dentro do nosso ambiente de trabalho, quando a gente está dentro do nosso varejo, não existe nenhum relacionamento que é neutro. O que eu quero dizer com isso? Tanto relacionamento de vendedor com vendedor, tanto de relacionamento com gestor e vendedor, e do vendedor com o ambiente. Ou o ambiente vai influenciar, ou o gestor vai influenciar, ou o vendedor vai influenciar. O que a gente vê muito dentro dos varejos, até tem algumas pessoas que estão entrando aí, acho que tem 4 ou 5 lojas entrando no JA Gestão de Vendas agora, e a primeira coisa que a gente identifica, pessoal, que o vendedor modela a venda, o vendedor modela a cultura do negócio. Isso não pode acontecer. Quem tem que modelar a cultura do negócio é a gestão. Quantos de vocês eu já conversei e converso e a pessoa chega para mim e fala assim, nossa, eu tenho meu negócio há 10 anos, eu tenho meu negócio há 15 anos e a coisa não funciona da forma que eu queria. Não era desse jeito, não era assim que eu queria estar. Mas aí, pessoal, por que isso acontece? Porque alguém deixa alguém dominar o ambiente. E a questão da gestão, ela tem que ser de cima para baixo. Ela tem que ser de cima para baixo. Não é o vendedor que tem que modelar a gestão. É a gestão, é o ambiente, é o vendedor que ele sim tem que se adaptar ao varejo. E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente contrata as pessoas e como a gente não tem processo dentro do nosso negócio, o que acontece? O vendedor vem, coloca um pouquinho da cultura dele. Vem outro vendedor, coloca um pouquinho da cultura dele. Vem outro vendedor, coloca um pouquinho da cultura dele. Aí sabe o que acontece? Começa a dar atrito no negócio. Sabe o que acontece? Começa a virar uma salada no atendimento. A loja não tem padrão, a loja não tem cultura. Aliás, a loja tem uma cultura, mas é uma cultura toda bagunçada e as coisas não funcionam. E aí, pessoal, eu já falei em alguns treinamentos aqui para vocês, tem nas aulas lá da academia também, que é o seguinte, resultado não tem a ver com a quantidade de esforço que você vai fazer. Resultado tem a ver com o processo que você vai seguir. E aí, lá dentro da academia, nós trabalhamos os 3P, né? Que é processo, pessoas e produtos. Uma coisa, pessoal, que eu até vou escrever essa semana eu vou escrever um artigo que quero mandar para vocês. Uma coisa que a gente vem constatando no mercado. Primeiro, o que vem acontecendo? Depois da pandemia, a gente está vivendo um ambiente de cada vez mais insegurança. Insegurança na questão de saúde, insegurança na questão econômica, insegurança na questão financeira, insegurança na questão do relacionamento dos vendedores com o time de venda. Eu não sei se quem é mais das antigas aí, pode escrever nos comentários, aí depois a gente vai bater papo sobre isso. Gente, parece que quanto mais a tecnologia ela evolui, parece que mais imprevisível as coisas começam a ficar. Depois dessa pandemia aí, a gente aumentou muito a imprevisibilidade das coisas. A gente parece que as coisas estão muito confusas, parece que as coisas não seguem mais um processo, parece que as coisas acontecem cada dia uma surpresa nova. A gente vê aí na parte econômica, enfim, a questão do cliente, a questão da forma que o cliente consome, a forma como a gente consome. A gente, cada dia, está vivendo uma surpresa nova. Eu não sei se vocês já pararam para pensar e perceber isso, parece que as pessoas cada vez estão vivendo com mais medo do futuro. Medo em relação do que vai acontecer, medo em relação à insegurança jurídica que vem acontecendo no Brasil. E, pessoal, tudo isso acaba influenciando o nosso comportamento na hora de consumir. Por exemplo, eu não sei se vocês se lembram, mas no governo passado, e aqui eu não quero entrar em questão de governo A, governo B, eu quero só que vocês mentalizem isso. Todo mundo que está aqui ou é gerente, ou é profissional liberal,
ou é dono de loja, ou seja, todo mundo aqui é empresário que está aqui nessa reunião. Eu não sei se vocês se lembram, mas na gestão passada, a Selic chegou a 2%. Comenta aí se você lembra disso. A Selic chegou... Para você financiar o teu capital de giro, a Selic chegou a 2%. Claro, você vai contratar capital de giro, você não ia pagar 2%, mas você ia pagar lá 4%. Quanto que está hoje para você cadastrar, capturar capital de giro? 17%? 20%? Então, veja, menos de 4 anos, a gente está passando uma insegurança gigantesca financeira. As coisas, parece que a gente faz uma coisa hoje, amanhã tem que fazer tudo diferente. Então, a internet, ela vem acelerando cada vez mais. E por que eu fiz todo esse preâmbulo agora em relação a isso aqui? Para mostrar, primeiro, que o consumidor está confuso, a gente está confuso como gestor, cada vez a gente vai ter que ter mais processo dentro do nosso negócio para a gente ter resultado. Porque, veja bem, pessoal, uma coisa que gera muita ansiedade, e a ansiedade de todas as formas no ser humano, tanto como pessoa, como profissional, na parte pessoal também, é a falta de previsibilidade. Quanto menos processo você tem, quanto menos previsibilidade você tem, mais você tende a ser ansioso. Isso é no teu negócio, é em tudo. E, pessoal, nós estamos chegando no momento, e eu acredito que esse momento já chegou, que, assim, quem for reativo, o gestor, o vendedor, o varejo, que só for reativo às coisas, que só agir com as coisas, que não for proativo, esse cara vai ficar para trás. Esse cara vai ficar para trás. Porque lembra, quem estava aqui nas mentorias no começo do ano, eu não sei se foi a primeira do ano ou foi a última do ano passado, que eu falei de como que o mercado ia se comportar, que as indústrias, elas iam diminuir portfólio, ia tirar aquilo que não vendia mais. Até na época, na reunião, eu falei para vocês que a gente teria que diminuir fornecedores e que isso ia respingar no nosso cliente. Bem, pessoal, o que está acontecendo? Olha só. O cliente está mais acuado, o cliente está mais assustado. O que o ser humano faz na hora que ele está acuado e ele está assustado? Ele age sem previsibilidade. O que isso gera nele? Medo. O que o medo gera na pessoa? Ansiedade. E quando a gente está ansioso, o que a gente tende a fazer? A gente tende a ir para a zona de conforto. A gente tende a se refugiar aonde a gente tem conforto, aonde a gente tem segurança. Pode ver, quando o mercado está incerto, as pessoas param de consumir ou consomem menos. Por quê? Porque essas pessoas estão com medo. E quando a gente está com medo, o que a gente faz? A gente começa a ser irracional. E a gente começa a migrar para onde tem conforto. O que isso tem a ver com venda? Bom, eu quero dizer para vocês que, assim como a gente está acuado, como a gente está apreensivo, o cliente também está com medo de consumir. E o que acontece quando a gente está com medo? A gente vai para o conforto. Vocês vão ver cada vez mais o cliente comprar de cada vez menos lojas diferentes. Porque quando o comprador, quando o nosso cliente ele não tem segurança, ele vai correr para comprar daquele vendedor que ele tem segurança, que ele tem relacionamento. Pessoal, por que a gente está vendo cada vez mais os influenciadores nas redes sociais tendo cada vez mais resultado? Porque eles são um porto seguro para o cliente dele, para quem segue ele. Quando o dinheiro está escasso, quando a gente tem insegurança, a gente vai no certo, a gente não vai naquilo que é duvidoso. Então, um fenômeno que vocês vão começar a ver a cada vez mais, daqui para frente, dentro do negócio de vocês, é o cliente correndo para comprar de quem ele tem relacionamento. E isso, pessoal, é inconsciente. Isso muitas vezes não é consciente. Quando a gente está consumindo, ou o homem, ele está caçando e a mulher está coletando. Isso é um instinto primitivo nosso. Quando a gente está em perigo, a nossa amígdala liga,
a gente corta a conexão com o córtex pré-frontal e a gente ativa 3 sentimentos: luta, fuga ou paralisia. E esse mercado incerto, o que ele está gerando nas pessoas? Luta, fuga ou paralisia. E quando a gente está nesse estado, a gente vai recorrer, se a gente consumir, a gente vai consumir de quem a gente tem segurança. E quem que a gente tem segurança? Pessoas que a gente tem relacionamento. Então, a palavra que eu quero deixar para vocês para essa semana, para os vendedores de vocês, fortaleçam o relacionamento com o cliente de vocês. O vendedor do futuro, pessoal, o vendedor que vai sobreviver, o varejo que vai sobreviver, é aquele varejo que consegue criar uma comunidade ao redor dele. Porque o cliente, cada vez mais, a gente vê pela gente. Quando a gente está inseguro, a gente não quer inventar. A gente quer ir naquilo que é seguro. Quando você vai receber uma visita em casa, e é uma visita muito importante e você gosta de cozinhar, você não vai inventar um prato. Você vai cozinhar aquele prato que você sempre faz e dá certo. Quando você vai levar um gerente, alguém que é muito importante jantar, você não vai levar num restaurante que você não conhece ainda. Você vai levar naquele restaurante que você sabe que a comida lá é boa. E a gente está passando por um momento de mercado que a gente precisa entender o nosso cliente. Qual que é o perfil de comportamento do cliente? O cliente, ele vai consumir sim, mas ele vai consumir de quem trouxer segurança para ele. E para a gente trazer segurança para esse cliente, o que a gente precisa? A gente precisa estar posicionado, a gente precisa estar aparecendo para esse cliente. A gente precisa aparecer com autoridade. E aí, pessoal, coisinhas básicas que nós temos que fazer agora, começo do mês. Começou o mês, a gente não esperar o nosso cliente na loja. A gente tem que sair cantando pneu para atender esse cliente. Vocês aí que são da plataforma, vocês que são do J Gestão de Vendas, a gente precisa sair cantando pneu. Quem ainda não fez as caixinhas lá, Carol, você levantou a mão, pode falar. A Moni deixou uma observação ali no chat, João. Quer ler ali? A Moni falou ali que hoje, inclusive, repeti com umas gerentes que Fernando nos falou em aula quanto à dificuldade em formar equipe, quanto a parecer que eles, time, não querem aprender. Pais não criam, escola não dá conta e vai sobrar nas empresas e lidar com essa situação. A colocação da Moni. É isso aí. Inclusive, eu estava conversando com a Mônica um pouquinho antes aqui da gente entrar aqui para a live. E é justamente isso aí, pessoal. Como que você vai trazer segurança para o teu cliente? Como que você vai trazer segurança para o teu cliente? Bom, a gente só tem segurança com quem é especialista, com quem é autoridade. Então, pessoal, uma coisa que vocês têm que reforçar no começo do mês. Quem está na academia JA, que está lá na plataforma que tem academia, gente, você precisa assistir as aulas com o teu time. Lembra que eu falei para vocês no começo aqui? Que não existe ambiente neutro, que alguém vai dominar o ambiente, que os vendedores vão dar. Então, sim, você, gestor, você precisa fazer as aulas. Você precisa saber o que o teu vendedor está fazendo. E aí, começo do mês, a gente precisa sair cantando pneu. Lembra o teorema de Pareto? Virou dia 1º, pessoal, a gente precisa entrar em contato com todos os nossos clientes ativos. Mandei mensagem hoje. Foi hoje ou foi sábado? Quem tiver dificuldade com os inativos e com os ativos, entre em contato comigo, que eu vou auxiliar vocês. Na semana passada, eu falei com a Dani, que é lá de Campo Mourão, até estava conversando com ela hoje de manhã, um pouquinho, falando da questão da importância de colocar as caixas, que é o CRM, dentro do WhatsApp Business e entrar em contato com todos os clientes do começo do mês. Sabe por quê? Porque se a gente não entrar em contato, a Renner vai entrar, a C&A vai entrar, o teu vizinho vai entrar, e aí vai chegar lá dia 15, o que vai acontecer? Teu cliente já comprou de outro. Porque o teu principal cliente é o principal cliente do teu concorrente também. Tenha isso em mente. E se a gente não cuidar do cara, alguém vai cuidar desse cliente. Aí, pessoal, ó, olha só. Ai, não sei se vai aparecer aqui. Deixa eu ver se vai tá aparecendo aí. Eu não sei se vai aparecer a campanha que eu passei para vocês de quarta-feira, mas
se não está aparecendo aí, que eu acho que está com tela no fundo, quarta-feira tem o Dia Internacional da Amizade. A gente pode criar um movimento dentro da loja, né? E aí, independente do teu segmento. Hoje, no JA, pessoal de área de saúde, a gente tem pessoal do varejo, que é o nosso background também, né, pessoal? Mas a gente precisa sair cantando pneu. Então, duas coisas. Começo do mês, sair cantando pneu para atender quem é o nosso cliente principal, até o dia 15. E aí dividir 20, 80, os 20% que trazem 80% do nosso resultado, e até o dia 15 entrar em contato com todos eles. Primordial também, você que é do JA Gestão de Vendas, pegar as planilhas para revisar as planilhas. Cliente nativo, pessoal, que comprou, que voltou a comprar, você, gestor, manda um áudio para ele, ou se puder, liga para ele agradecendo por ele ter voltado. Isso vai ajudar a fidelizar mais o cliente, tá? Isso vai ajudar a fidelizar mais o teu cliente ainda. O senhor comentou aqui, atendi um cliente de Joinville que foi nessa linha da Mônica. Hábitos de compra mudaram, rotina vir logo após o pagamento. Está comprando coisas mais básicas. Estão a necessidade, mesmo sendo produtos de promoção, dificuldade de treinar os vendedores, ao seu deve ser isso. Então, pessoal, o que a gente precisa agora no começo do mês? Para terminar o mês, né? Revisar todos os inativos, e a gente tem que ser proativo. Revisar os inativos que a gente não entrou em contato e entrar em contato com todos os ativos. Pessoal, não dá mais para ser reativo. Duas coisas que a gente vai ter que fazer muito: treinar o nosso vendedor, porque o perfil, a forma de consumir do nosso cliente, ela mudou. A gente, como cliente, mudou. A gente está dando muito mais importância para o nosso dinheiro. A gente vai consumir com segurança. Falo várias vezes nas aulas, tem estudos da Meta que mostram que o cliente, se você apareceu na timeline do teu cliente pelo menos 2 vezes na última semana, você tem 97% de chance de ser mais lembrado por esse cliente. E isso não é balela, pessoal. A gente precisa ir para as redes sociais. A gente precisa aparecer para o nosso cliente. Mas a gente precisa aparecer com autoridade. Como que a gente vai aparecer com autoridade? É tendo conhecimento. Os 3P, PPP. Processo, produto e conhecer de pessoas. A gente tem que ter processo bem definido, conhecer de pessoas e conhecer muito bem de produto. E como que o nosso time de venda vai conhecer de pessoas e vai conhecer de produto? Pessoal, não existe milagre. É estudando, 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 estudando. Por isso que toda vez que eu vou fazer a implementação do JA Gestão de Vendas, eu falo para vocês, pessoal, 80% do nosso resultado, do teu resultado com o teu time de vendas, 80% está ligado à Academia JA, que é onde ele vai ter o piso, o chão ali, para aprender a se relacionar com o cliente dele. Se o cliente dele é pragmático, se o cliente dele é analítico. Por exemplo, se o teu vendedor está conversando com o cliente por WhatsApp, se esse cliente é pragmático, como por exemplo, eu sou pragmático, não adianta ficar mandando áudio longo para esse cliente. Não adianta ficar mandando texto longo para esse cliente. O cliente não vai ler. Se o cliente é pragmático, ele entra na loja para comprar, se o vendedor ficar conversando muito com ele, ele vai desistir de comprar. Se o cliente é analítico e o teu vendedor mandar um texto pequeno para esse cliente, sabe o que o cliente vai entender? Que você não tá, que o vendedor não está dando atenção para ele. Se o cliente mandar um áudio curto para o cliente que é analítico, ele vai achar que o vendedor não está se importando com ele. Se o vendedor entrar e parecer que se o cliente entrar na loja e o vendedor estiver atendendo o cliente analítico e parecer que o vendedor está com pressa, esse cliente não vai comprar, porque diferente do pragmático, eu sou pragmático, diferente do pragmático, o cliente analítico, ele gosta de ler bula de remédio, é o cliente que lê bula de remédio, é aquele cliente que gosta de texto, que gosta de se aprofundar, né? Se o cliente, se ele é sinestésico, então até a comunicação a gente tem que entender que tipo de comunicação que a gente dá para cada cliente, porque senão o cliente não vai dar atenção para nós, né?
seguindo esse mesmo o segmento de nomenclatura de cliente, o cliente afável, que é aquele cliente que gosta de ser bajulado, que é aquele cliente que gosta que tem atenção. Se o cliente é afável e você demorou 2 minutos para responder ele, provavelmente você vai perder a venda. Então veja, pessoal, que é muito mais complexo. E por que cada vez a gente está perdendo mais venda? Porque o nosso vendedor ele não tem capacidade de brigar com a internet, brigar com os vendedores profissionais da internet. E se a gente não profissionalizar o nosso vendedor, se o nosso vendedor não for um influenciador, isso vai refletir na nossa venda, tá? Isso vai prejudicar demais a nossa venda. Pessoal, nós estamos com 7h30, com 25 minutos aqui. Se vocês quiserem fazer perguntas ou fazer comentários aí, podem abrir o microfone. Se tiverem alguma dúvida. Mônica, quer abrir o microfone e compartilhar um pouquinho mais sobre isso que você falou? Ali? Oi, Fer. Não, é que assim, nas 4 empresas, Verê, que é uma empresa mais velha, Itapejara também, e 2 vizinhos, eu não estou tendo problema com os alunos estudarem. Agora, em Beltrão, a Lana querida está sofrida, porque os nossos 2 jovens de lá dizem que eles não têm tempo. A Lana hoje estava enfurecida, falou, Mônica, para ir no CTG eles têm tempo. Eu falei, Lana, no começo no Verê também foi assim. Inclusive, uma das vendedoras, a minha melhor, saiu na época, a Dani, que vende 100 mil por mês, porque ela não queria estudar. Ela falou que ela não ia estudar. Daí, agora que ela voltou, ela arrumou tempo para estudar as aulas, ela está fazendo faculdade, está fazendo estágio e trabalha e tem 2 filhos. Ou seja, cara, eu não sei como funciona, mas eu vou ter que chamar amanhã o meu povo de Itapejara de Beltrão e dizer, pesada, eu entendo vocês, não quero atrapalhar, que o momento de vocês é estudar. Mas a nossa cultura é essa. Então, se vocês acharem que vocês não estão conseguindo conciliar, nós vamos ter que, vocês, com a responsabilidade e com o respeito que vocês têm pela empresa e por mim, vocês vão ter que abrir a mão e trabalhar e deixar que eu encontre alguém que esteja buscando participar dessa cultura e precisa cultura da empresa. Enfim, eu acho que é mais ou menos isso, Fer. Isso foi, né, Mônica? Quanto tempo a gente está trabalhando aí em Verê, né? E Beltrão é a loja mais nova, né? Então, por isso está sofrendo Beltrão, mais. Inclusive, eu passei hoje, até passei para a Mônica falou que já imprimiu lá o cronograma, e dentro, né, Mônica, do cronograma, que eu mandei para vocês do JA, eu mandei para a Dani também, não sei se a Dani está aí, lá tem o plano da gerente fazer o plano de entrevista, mesmo que o time tá completo, fazer entrevista para se uma vendedora sair, você substituir a vendedora. E é isso, é papo reto, cara. A pessoa não quer se desenvolver, não adianta ficar dando muito soco em ponta de faca, tem que substituir a vendedora. Aí o pessoal fala assim, mas, tá difícil. Realmente tá difícil, nunca foi fácil contratar. E agora tá mais difícil ainda. Por isso você tem que estar sempre entrevistando. É a mesma lógica da venda. Se eu fazia uma venda a cada 20 contatos, eu estou fazendo uma venda a cada 40 contatos agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer mais contatos. E a entrevista é a mesma coisa. Se você pegava lá, de cada 10 currículos, 2 eram bons, você vai ter que fazer mais entrevista agora para poder pegar mais currículo, entendeu? Tá, mas assim, como você falou, nós estamos aqui só em gestores, enfim, time de frente, eu não sei, mas a gente corre muito, a gente está montando estratégia, está obedecendo, mas chega umas horas que dá um desânimo, porque você não sabe se é você que está errando, tanto na gestão, eu digo assim, de cobrar o teu gerente, ou se é o mercado realmente que está um pouquinho estável, que daí entra isso. Inclusive, eu até escrevi aqui no grupo dos gerentes já que quando a gente tem medo, a gente ativa nosso instinto, luta, fuga, ou fica paralítico. Enfim, então, assim, gente, eu não sei, mas para alcançar os mesmos resultados, está tendo que ter um esforço surreal, Fer. Ou é a gente que está fazendo alguma coisa errada? Eu não sei, eu até falei hoje, gente, eu fico descabelada, porque
eu trabalho um monte, mas estou com bastante dificuldade em manter números. Os dois. Eu acho que o mercado tá estranho e a gente está tendo mais dificuldade também, né? O mercado está mudando, e está mudando muito rápido. E aí, o que vai acontecer, pessoal? É questão, o que se dá melhor não é o mais forte, é aquele que se adapta melhor. Então, quem que vai sobreviver lá na frente? Toda crise, né? Eu falo para vocês, crise é a mistura de duas palavras em chinês, né? Que é perigo e oportunidade. Toda crise, ela vem e limpa o mercado. Quem conseguir sobreviver, depois vai colher os frutos. Mas muita gente vai ficar pelo caminho. Muita gente vai ficar pelo caminho. Por isso que a gente precisa focar. Pessoal, acho que eu mandei esse vídeo para vocês, até escrevi no artigo, o último que eu mandei para vocês. A questão do foco, pessoal, a coisa é tão simples, é tão cristalina, que assim, o nosso resultado vai estar onde está o nosso foco. E hoje, pessoal, o que acontece? Vai ter que despender cada vez mais recurso para capacitar a linha de frente, que é o time de vendas, porque o cliente não espera mais. A concorrência é muito forte, a internet é muito forte. Eu acho que vai chegar uma hora que vai estabilizar, né? Que o mercado vai estabilizar. Mas a gente está no período de transição e a gente não pode perder mercado. A gente não pode perder mercado. No mercado, ou você está ganhando mercado, ou alguém está ganhando mercado em cima de você. Não tem. É guerra. E aí, eu gravei esses dias atrás com o Mauro Nomura, que ele é dono de mais de 36 franquias no Brasil, da Arezzo, da Adidas, Arezzo, Adidas e... Enfim, ele tem o Grupo Nomura hoje tem 36 franquias e, cara, ele é um dos caras mais fera hoje do varejo. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, ó, varejo é suado, varejo é movimento, varejo não é para quem quer céu de brigadeiro. E é verdade. Cada vez mais a gente vai ter mais desafio. Não tem. Eu até mandei para a Mônica, acho que antes no WhatsApp, eu falei, é um eterno. O que eu escrevi para a Mônica? É um eterno recomeçar todos os dias. Entendeu? Então a gente precisa. Só que, gente, aí que tá. Qual que é o principal detalhe agora? É capacitação de time de vendas. Nunca o resultado sempre dependeu do time de vendas, mas nunca o vendedor foi tão importante. A capacitação do vendedor foi tão importante. Monitorar o vendedor, pessoal. Monitorar. Monitorar não é você ficar vigiando o vendedor, mas é sim ver se ele está fazendo o que tem que fazer. Se ele está entrando em contato com todos os clientes. Por isso que eu falei para vocês, quem é da plataforma, gente, o ideal é que o vendedor ele tenha o celular da loja, porque o celular da loja, você pode, a hora que você quiser, entrar lá nas conversas e ver se ele está mandando mensagem para os clientes, para ver que tipo de mensagem que ele está mandando. Tem que monitorar. Quem tem o app, tem que olhar o aplicativo de venda dos vendedores 3 vezes por dia. Migão, ó, aqui, ó, os outros vendedores aqui estão com 80% da meta batida no dia. Você está com 40%. Deixa eu ver quantos clientes você entrou em contato. Deixa eu te ajudar aqui. Quem é o teu cliente bom que não te comprou? Eu vou mandar uma mensagem para te ajudar. É ser proativo. Entendeu? É o que a gente precisa, de movimento. Só que aí o que acontece? A gente nos comentários e até o próximo vídeo. Se a gente não tiver processo, vai ficar muito difícil a gente fazer essas coisas. Acho que alguém abriu o microfone e alguém quer falar alguma coisa? Fer, mas me diz uma coisa, todos que estamos aqui estamos buscando muito. E o que é desse mercado, dessas pessoas que não estão acompanhando esse movimento, não estão acompanhando o estudar, como que eles estão sobrevivendo? Ou eu sou muito ruim que estou ralando muito para bater número? Essa foi a pergunta que eu fiz a Poliana hoje à tarde. Eu falei, Poli, o que é? Será que nós estamos errando tanto para manter assim? Hoje, tipo, o Verê ficou com R$14 de crédito nesse mês, assim, comparando as semanas. Falei, meu Deus, e numa suadeira surreal para alcançar a meta desejada, entendeu? Até hoje, no caso, até sábado. Mas está alcançando, né, Mônica? A maioria, se você pegar hoje, vê se eu tô equivocado, mas se eu pegar hoje a galera que acompanha e tem representante aí também,
80% das lojas não estão batendo meta. 80% não estão batendo meta. Desde o começo do ano, quem está na plataforma, no JA, a média é 86%. 86% de quem está na plataforma está batendo meta. Só que, gente, responde para mim aí, vocês que são da plataforma. Foi fácil implementar a metodologia 1530, a parte do CRM? Foi fácil? Não foi fácil. Teve gente que teve que brigar com o vendedor. Porque o vendedor não quer fazer as coisas. Né, Mônica? A Mônica deu risada ali. Não é fácil, mas o resultado vem. O resultado vem. Entendeu? Dani, quer abrir o microfone aí e falar? Pode falar, tá? Então, não está sendo fácil implementar. A minha gerente é muito resistente. Mas a gente fez reunião, você foi semana passada, retrasada, né? A Dani está lá em Campo Mourão, ela tem 2 lojas, a gente está com acho que menos de 3 meses, estamos entrando no segundo mês. Mas assim, a gente já começou a ver algumas coisas lá na loja, principalmente a loja do centro. Mas não é fácil, gente. E todo mundo que vai entrar na plataforma, eu já aviso, começo vai dar dor de barriga com os vendedores. Mas não tem jeito, é aquilo que eu falei para vocês no começo, pessoal. Não existe relacionamento neutro. Todo relacionamento, seja pessoa com pessoa, seja pessoa com ambiente, existe hierarquia. Alguém vai influenciar alguém. Quem que tem que influenciar o time de vendas? É a nossa cultura, entendeu? É o vendedor que tem que fazer aquilo que a gente quer que seja feito. Não o vendedor fazer o que ele acha que ele tem que fazer. Ele tem que seguir uma cultura, entendeu? E a partir do momento que isso começa a engrenar, aí começa a dar resultado.